18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite, 6 horas em Manaus. Vamos juntos com você a partir de agora até as 7 da noite com os destaques do dia. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas aqui na Mix, Karime. É isso aí, boa noite para você sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. E vai o boa noite especial para quem nos acompanha nos aplicativos no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Trabalhadores de enfermagem do Hospital Francisca Mendes, do governo do Amazonas, estão há 4 meses sem receber salário. Preço da gasolina no Amazonas está entre os 10 mais caros do país. Olha, aumento de assalto nos ônibus de Manaus. Só nos 6 primeiros meses deste ano já foi registrado aumento de 18,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. 6:01, boa noite para você na sintonia certa mais uma vez. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022. Começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta esse absurdo, hein? Mais essa. Profissionais de enfermagem do governo do Amazonas que trabalham no Hospital Francisca Mendes estão há 4 meses sem receber salários. É isso mesmo, o governo tendo dinheiro em caixa, né, ainda não paga o salário. Vou lembrar aqui da arrecadação histórica do Estado, que só no primeiro semestre deste ano somou mais de 14 bilhões de reais nos cofres. É dinheiro. Ou seja, é um Estado rico e a questão... Nós estamos sempre levantando aqui, né, Karime? Falando desse dinheiro que existe. É a falta de prioridade com esse dinheiro público, Karime. Falta de prioridade com o gasto, né, Carlão, desse dinheiro. Falta de responsabilidade até. Vamos lembrar, gente, 14 bilhões de reais nos cofres públicos. Agora imagina, você trabalhar sem receber salário. Gente, quem que consegue sobreviver trabalhando sem receber salário? Como é que paga as contas básicas, luz, água? Como é que faz supermercado, gente? O que você faria se fosse contigo? Para e pensa. Trabalhar sem receber salário. 4 meses, gente. 4 meses sem receber salário. Você acha justo que o governo, que bate recorde de arrecadação, como a gente fala aqui, 14 bilhões só nos primeiros meses deste ano, não consegue acertar salários desses profissionais? E, gente, a gente está falando aqui de uma categoria importantíssima. Estamos falando dos profissionais da saúde. Bom, a história ainda fica pior, tá? Isso porque, de acordo com a sindicalista Carmen Costa, que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, além de estarem trabalhando sem receber há 4 meses, eles também tiram plantões com fome. Eles estão passando fome porque não têm direito a vale alimentação e nem a refeição do hospital. Karime, olha só, a empresa que contrata esses profissionais afirma que não tem dinheiro para pagar os enfermeiros porque a Secretaria de Saúde do Amazonas ainda não pagou o que devia. Ok, vamos ouvir aí essa triste história, os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Na Constituição brasileira está escrito que toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Já na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a recomendação é de que o pagamento do salário do trabalhador seja feito até o 5º dia útil de cada mês, e isso é regra legal que não pode ser mudada. Até mesmo a Bíblia, livro sagrado para os cristãos, diz que digno é o trabalhador do seu salário. Mas aqui no Amazonas, os trabalhadores da saúde que prestam serviço ao governo do estado não têm esses direitos respeitados. No Hospital Francisca Mendes, os contratados pela empresa Manaus não recebem salário desde o mês de março e já estão passando necessidades. Isso porque, segundo a empresa, o governo do estado não fez mais nenhum repasse para que os salários dos trabalhadores fossem pagos, apesar de acumular mês a mês arrecadações históricas que somente de janeiro a junho somaram mais
mais de 14 bilhões de reais. A informação é de Carmen Costa, presidente em exercício do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde e os contratados pelo regime de direito administrativo, RDA. Segundo ela, sem pagamento há 4 meses, os trabalhadores que conseguem chegar no hospital cumprem seus plantões com fome, porque não recebem ticket de alimentação e não têm o que levar de casa. Alguns se alimentavam no hospital, mas até isso não é mais permitido a eles. Pagamento atrasado, a unidade não fornece alimentação para os funcionários e esses funcionários estão sendo prejudicados porque não tem como se deslocar até o hospital por conta da falta de pagamento. E também não, às vezes passam o dia todo sem se alimentar porque não tem um recurso financeiro para estar comprando essa alimentação. Sensibilizados com os colegas, alguns concursados dividem a refeição com os terceirizados, conforme relata a sindicalista Carmen Costa. E alguns colegas já realmente da casa, que são os concursados, acabam dividindo, às vezes, muitas das vezes dividem a sua alimentação com esses funcionários da Manaus. Eles estão sendo prejudicados, estão passando necessidades financeira e a empresa até agora não dá nenhum retorno. O único retorno que ela dá para os funcionários é que a nota está pendente na Suzan, na SES, e a SES ainda não repassou. Eles não têm recurso para pagar eles porque a SES não efetuou o pagamento desta nota. Hoje o Sindiprive foi até o Hospital Francisca Mendes para ver se consegue sensibilizar a direção da unidade para o sofrimento que os trabalhadores estão passando. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado para saber quando pretendem pagar a empresa Manaus para que o salário dos trabalhadores seja quitado. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Sindiprive e os trabalhadores do Francisca Mendes, eles informaram que se os pagamentos não forem regularizados até esta sexta-feira, eles vão fazer manifestações em frente ao Hospital do Coração, Karime. Justamente para cobrar o que é de direito, né, Carlão? E como a gente sempre fala aqui no 18 Horas, as áreas mais importantes para o cidadão, segurança, saúde e educação, são alvos constantes de denúncias de abandono por parte do governo Wilson Lima. E a grande questão aqui é, por que um estado que arrecada mais de 14 bilhões de reais não consegue acertar as suas contas e amparar a população com dignidade, que conta com gasta onde, por que isso acontece? Não consegue aplicar esse dinheiro público, nosso dinheiro, em benefício da gente, em benefício de toda a sociedade. Ou seja, Karime, cadê o plano de governo para o desenvolvimento do estado? Onde está? É preciso que se tenha uma política pública de desenvolvimento e não uma política assistencialista que distribui dinheiro sem desenvolver a economia do estado. Afinal, são mais de 14 bilhões de reais arrecadados pelo governador Wilson Lima só no primeiro semestre deste ano. A população não recebe em troca os benefícios que deveria, né? Que é o dever do estado. Exato. Aquela questão, cadê esse dinheiro, cadê esses bilhões, onde é que foram gastos? E as denúncias e ações da justiça revelam que esse dinheiro não é gasto nem em segurança, nem em saúde, nem em educação. As denúncias refletem a falta de prioridade do governo Wilson Lima no gasto do dinheiro público. São profissionais da saúde, educação e segurança que estão sempre reivindicando pagamentos de direitos trabalhistas e, nesse caso, até de salários. Segundo os representantes destas categorias, todas elas já falaram aqui, em entrevista às 18 Horas, que não existe diálogo com a gestão de Wilson Lima. Olha, Karime, ouvintes, enquanto trabalhadores da saúde do Hospital Francisca Mendes passam fome com o salário atrasado há 4 meses por falta de pagamento do Estado, a máquina de propaganda do governo do Amazonas não para. Ali sim tem dinheiro. A Secretaria de Comunicação do Estado já empenhou 91% do seu orçamento para autorizado. Exatamente, Carlão. Escuta mais essa, né? A gestão de Wilson Lima vai fechar os 4 anos com recordes históricos de gastos com o quê? Publicidade e propaganda. Cerca de 467 milhões de reais. Dinheiro público, nosso dinheiro, gasto para melhorar a imagem do governador Wilson Lima. E a repórter Odneia Araújo volta para trazer mais detalhes a respeito desses gastos com publicidade do governo do Amazonas.
A SECOM é a secretaria responsável pela coordenação e desenvolvimento da comunicação social do governo do estado e atua no segmento de comunicação pública e publicidade institucional. Também presta atendimento à imprensa local, regional e nacional. E dos 91% dos recursos de comunicação do governo do estado já empenhados, 78% deles já foram pagos pela SECOM, conforme os números do Portal da Transparência dessa terça-feira. O orçamento inicial da Secretaria de Comunicação para esse ano é de 82 milhões e 100 mil reais. Já foram empenhados 74 milhões e 700 mil reais e pagos 64 milhões de reais, principalmente através de agências que prestam serviços de publicidade ao governo. O certo é que a gestão do governador Wilson Lima vai fechar os 4 anos com recordes históricos de gastos com publicidade e propaganda através da SECOM. Nos 3 primeiros anos, foram mais de 385 milhões de reais gastos com propaganda. Somados aos 82 milhões autorizados para esse ano, os gastos para melhorar a imagem de Wilson Lima somam 467 milhões de reais. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau, os gastos com propaganda do governo revelam qual é, na verdade, a prioridade de Wilson Lima. Governar é eleger prioridades. Infelizmente, o governo do estado tem gasto excessivamente com propaganda. São mais de 200 milhões de reais por ano com propaganda, diante de uma situação em que a população do Amazonas carece de investimentos em segurança, em saúde, em educação de qualidade, em oportunidade de geração de emprego e renda. E, infelizmente, a prioridade do governo do estado não é a prioridade da população. Então, esses gastos são gastos excessivos e incompatíveis com a realidade do povo amazonense. Para entender melhor o crescimento dos gastos do governo com propaganda, a gestão de Wilson Lima começou com 69 milhões e 900 mil reais em 2019 na área da comunicação. Depois saltou para 122 milhões e 600 mil reais em 2020. Aí pulou para 192 milhões de reais em 2021, segundo os números disponíveis no Portal de Transparência do Estado. Os números são tão exagerados que em junho desse ano, o Ministério Público do Amazonas abriu inquérito civil para investigar o gasto excessivo com publicidade em 2020 por parte do governo do estado, tendo como beneficiária a empresa Quintal Design e Publicidade. Os investigados, nesse caso, são a própria empresa e a SECOM. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a violência no transporte público que não para de crescer. Na noite desta segunda-feira, 2 homens armados assaltaram um ônibus do bairro Cidade de Deus. Uma das vítimas levou um tiro no pé porque disse para os criminosos que não tinha celular, Karine. A que ponto se chegou, né, Carlão? E nesse caso aí, ninguém foi preso ainda. Os dados realmente são alarmantes. Só nos 6 primeiros meses deste ano, Manaus registrou aumento de 18,9% nos casos de assalto a ônibus. Isso em comparação com os números do mesmo período do ano passado. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Vítima de assalto é uma triste experiência para qualquer pessoa. Esse tipo de problema, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum aqui na capital amazonense, seja no transporte coletivo ou alternativo. Na noite desta segunda-feira, um passageiro do transporte alternativo, conhecido popularmente como Amarelinho, foi baleado no pé durante um assalto ocorrido dentro do micro-ônibus na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Os assaltantes agrediram o motorista e o cobrador do veículo. Além da renda do dia, eles roubaram celulares, bolsas, relógios e cordões dos passageiros. Segundo informações de testemunhas, tudo aconteceu no momento em que a vítima disse para um dos assaltantes que ela não tinha celular. Momento em que o disparo foi efetuado e o pé do rapaz foi atingido. Após a ação, os criminosos desceram do transporte e fugiram a pé. Até o momento, ninguém
foi preso. Infelizmente, esses números não param de crescer, segundo dados do Sinetran. Em apenas 150 dias em 2022, Manaus registrou 810 assaltos em ônibus, uma média de 4 a 5 assaltos por dia. Até o mês de junho, mais de 1.500 assaltos foram praticados. Com isso, o medo de sair para trabalhar e não retornar para casa faz parte da rotina dos trabalhadores e usuários do sistema coletivo. Para o especialista em segurança pública, o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Cruz, faltam investimentos do governo do Amazonas em segurança pública e integração entre as polícias civil e militar. E, infelizmente, o sistema de segurança pública não conseguiu ainda debelar isso. Acredito que há, na verdade, uma falta de integração, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Porque, veja, são diversas ocorrências em que pessoas, não só nos coletivos, tanto do sistema público como esse do sistema alternativo, né, que são os amarelinhos, que ocorreu essa pessoa que foi alvejada por tiros, estão tendo problemas. Então, há necessidade de que a Polícia Civil, através dos seus delegados, das suas equipes, façam investigação para saber de onde esses indivíduos são oriundos. Há necessidade da inteligência trabalhar para fazer uma conexão entre esses indivíduos que praticam esses roubos em coletivos e as facções. E há necessidade também de maior investimento em tecnologia. Para o especialista em análise e segurança pública, o Amazonas não possui planejamento estratégico que vise a segurança pública. Faltam investimentos como a implementação do botão do pânico que sejam interligados com a Polícia Militar. Nós não possamos ter um sistema em que tanto os alternativos como os ônibus do sistema convencional possam acionar a polícia através do famoso botão de pânico, não é? Convênios tanto com a Polícia Militar como a Polícia Civil, lá dentro do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado e também do Centro de Cooperação da cidade, do município, podem facilitar o trabalho institucional da Polícia Militar e da Polícia Civil, não é? Então eu vejo que está faltando, na verdade, uma integração maior para que o sistema possa debelar isso. Não é possível que estejamos tendo aumento do número de roubos em coletivos e não possamos fazer nada. Então, há necessidade, nesse momento, de uma tomada de decisão. Segundo o vice-presidente da ACOP Norte, Cooperativa dos Permissionários do Transporte de Passageiros Alternativos e Executivos de Manaus, o passageiro baleado foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, para o atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O sindicato informou ainda que registrou o caso no 30º Distrito Integrado de Polícia, mas até o momento ninguém foi preso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Mato. Carlos Eduardo, boa noite. Cadu, a convenção que vai confirmar a candidatura da senadora Simone Tebet para a presidência da República foi judicializada. Cadu, explica pra gente por quê, o que foi que aconteceu. Estamos sem o seu áudio, a gente está com o seu vídeo aqui, quem nos acompanha pelos aplicativos. Agora sim. Okay. Agora sim. Já dá para ouvir? Boa noite, sim, boa noite. Desculpa, eu tava com o botãozinho apertado incorretamente. Perdão. Diga lá. Gente, boa noite Karime, boa noite Carlão, boa noite ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Karime, esse imbróglio do MDB, partido do senador Eduardo Braga, lembra muito bem aquela situação do PSDB no fim do ano passado, em que houve uma falha na votação das prévias e que acabou definindo meio que na marra o João Dória como pré-candidato do partido à presidência da República. E o final dessa história a gente já sabe qual é, né? A situação do MDB é bem parecida. Por quê? O prefeito da cidade de Cambicinhas, no estado do Alagoas, o senhor Hugo Vanderlei Caju, a mando do senador Renan Calheiros, entrou com uma ação no STF
pedindo a suspensão da Convenção Nacional do MDB, marcado para amanhã, que vai ratificar a candidatura da senadora Simone Tebet para a presidência da República. Essa convenção seria feita 100% online, Karime. Inclusive, os delegados do partido iriam votar digitalmente por meio de um aplicativo. Daí a relação com o PSDB, que usou também o aplicativo para votar. Esse prefeito questionou a segurança do processo, por isso ele pediu a suspensão da convenção. No fim da manhã de hoje, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, negou o pedido de suspensão e assegurou a realização da Convenção Nacional do MDB. Foi uma decisão política, Karime, porque Edson Fachin, ao negar a ação movida pelos apoiadores do ex-presidente Lula, está dando um recado direto ao presidente Bolsonaro que a intenção dele não é passar a mão na cabeça de ninguém, ou seja, foi uma postura de neutralidade. Isso foi um respiro para Simone Tebet, Karime, que segue na batalha inglória contra os medalhões MDBistas. Inclusive, hoje à tarde, o pretenso vice na chapa, o senador Tasso Gereissati, declinou o convite da senadora, o que era esperado, pois ele tem um alinhamento político com Ciro Gomes no estado dele, o Ceará. Surgiu aí, portanto, um plano B, o de escalar a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Estado do Maranhão, para formar uma chapa feminina na disputa pela presidência da República. As duas são amigas e foram parceiras durante a CPI da Covid-19. Vamos ver no que dá. Tem tudo para dar certo uma candidatura feminina, Karime. Karime e Carlão. Centro feminina. Vai lá, Cadu, repete aí, Karime, que estava plugado. Hoje é o dia do microfone fechado. 100% feminino, Oi, é isso? Karime. Seria a chapa, né, Cadu, chapa, da Simone Tebet com a vice. Ei, Cadu. É uma alternativa, né, Karime? Perdão, Carlão. É uma alternativa, Karime, para quem não vai votar nem Lula e Bolsonaro. A gente torce para que dê certo, né? Porque é uma alternativa importante, de terceira via. E detalhe, quando ela fecha com a Elisiane Gama, que é da esquerda, ela tá formando uma chapa de centro-esquerda, muito alinhada ali a Lula. Mas, de qualquer forma, ela tá jogando pelo caminho dela. Karime e Carlão. Ok, Cadu, olha só, nós temos observado aí, mesmo com as medidas que reduziram o preço da gasolina aqui no Amazonas, a gente ainda está pagando caro pelo produto. A gasolina aqui no estado está entre os 10 mais caros, preços mais altos do país. Que situação é essa? Carlão, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez uma pesquisa na semana dos dias 10 a 16 de julho para observar o andamento dessa redução de preços da gasolina nos postos, após a redução da tributação do ICMS e dos impostos federais que foram aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pela Presidência da República. A pesquisa apontou que o estado do Amazonas é o terceiro da região norte que tem a gasolina mais cara, R$ 6,06, ficando atrás de Roraima, onde o preço do litro é de R$ 6,25, e do Acre, onde a gasolina custa R$ 6,14. Agora, na listagem nacional, o Amazonas está entre os 10 estados com a gasolina mais cara do Brasil, perdendo para o Ceará, Acre, Tocantins, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, Roraima, Rio Grande do Norte, onde a gasolina é vendida a R$ 6,35. No estado do Rio Grande do Norte, portanto, tem a gasolina mais cara do Brasil a R$ 6,35. A ANP fez uma lista das cidades com a gasolina mais cara. Itefé aparece em segundo lugar no ranking nacional, Carlão, com a gasolina no valor de R$ 7,60. Em primeiro lugar nessa lista dos mais caros está Altamira, do Pará, onde a gasolina custa R$ 7,75. Já a gasolina mais barata do Brasil, Carlão, está em Macapá. Lá a gasolina está saindo a R$ 5,12. Nenhum dos municípios do Amazonas está nessa lista dos mais baratos, Carlão. Mudando de assunto, Carlão, e voltando a falar sobre o Auxílio Brasil, a gente vem batendo bastante nesse assunto, reforçando esse assunto ao longo dos dias. O governo anunciou que o pagamento do auxílio taxista vai ser feito a partir do dia 16 de agosto, no valor de R$ 1.000. Os profissionais da categoria devem receber um valor inicial de R$ 2.000, igualmente como a gente falou com os caminhoneiros, referente a julho e agosto.
Mas segundo o governo, o valor do voucher vai depender do número de taxistas cadastrados pelas prefeituras. Caso haja mais taxistas cadastrados que o previsto, o valor pode ser menor que R$1.000. As prefeituras, portanto, têm até domingo, dia 31, para informar ao Ministério da Cidadania a lista do número de beneficiários. E hoje, Carlão, os líderes do PT que estão na Comissão Mista de Orçamento decidiram que vão trabalhar pela aprovação do Auxílio Brasil no valor de R$600 no ano que vem. A gente falou aqui que o Ministério da Economia disse que o valor máximo que dá para aguentar é R$400, mas aí o PT veio, se juntou ao governo para vislumbrar já vislumbrando aí uma possível vitória de Lula, e para evitar um desgaste logo nos primeiros meses, já está trabalhando juntamente com a ala governista pela manutenção do auxílio no ano que vem no valor de R$600. É a política que às vezes junta e que às vezes afasta. Carlão e Karime. Cadu, conta pra gente mais informações sobre o seguinte ação que aconteceu hoje, né? Um grupo de 7 senadores que atuaram na CPI da Covid do Senado Federal, entre eles o nosso senador aqui do Amazonas, Omar Aziz, esse grupo protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, por suspeita de prevaricação. Explica pra gente o que pode acontecer. Isso mesmo, Karime, foi uma reação enérgica do chamado G7 da CPI da Covid-19. Quem não lembra, né, do G7, formado pelos senadores da oposição. Por meio de uma advogada, eles entregaram hoje ao STF um pedido de investigação por crime de prevaricação contra a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, autora do relatório que livra o presidente Bolsonaro de diversos crimes apontados pela CPI, e contra o procurador-geral da República, Augusto Aras, conhecidamente aliado do presidente Bolsonaro. Essa ação é capitaneada pelo senador Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da Covid-19. Para a gente entender melhor essa história, Karime, o que aconteceu? Após vários meses engavetado na Procuradoria-Geral da República, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo finalmente decidiu analisar o relatório final da CPI da Covid-19. Só que o parecer dela foi muito além do esperado pela própria oposição. Ela pediu do STF o arquivamento de 7 das 10 acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, ficando apenas acusações de emprego irregular de verba pública e prevaricação. Ou seja, ela esvaziou o relatório da CPI. O senador Omar Aziz falou sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. A PGR não pode pedir o arquivamento das investigações contra o presidente e seus assessores. No dia 15 de outubro de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que os remédios que eles propagavam, que curavam a Covid, que ajudavam na Covid, eram ineficazes. Assim mesmo, o presidente e seus assessores continuaram propagando essa mentira. Era charlatanismo. E aí, a PGR tem a obrigação de continuar as investigações. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador do Amazonas, Omar Aziz, sobre a abertura de inquérito contra a Procuradora-Geral da República, a Lindora Araújo, por suspeita de prevaricação. Cadu, e agora? Karime, essa ação agora segue nas mãos do STF, que vai distribuir para algum ministro, né? Ou seja, mais uma manobra, aí mais uma reação enérgica do G7 da CPI. Mas o que chama a atenção desse documento, Karime, é o tom raivoso dos senadores. Para vocês terem um exemplo só, eu vou falar um trechinho dessa petição. Abre aspas. O ilustre Procurador-Geral da República e seus asseclas parecem renunciar às suas verdadeiras atribuições constitucionais quanto à adoção de providências cabíveis em face de eventuais crimes comuns descobertos pela CPI da pandemia e praticados pelo presidente da República e por seus subordinados, sempre sob sua responsabilidade. Ou seja, não parece desempenhar com zelo as suas funções, havendo, ao que consta, negligência no exercício de seu munus constitucional, tão somente pela satisfação de interesses pessoais. Fecha aspas. É a PGR aí, um órgão tão respeitado, agora sob suspeita. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Valeu, boa noite, Cadu. bom trabalho.
Valeu, gente, um abração. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 18 horas. Olha só, daqui a pouco, no 18 horas, você confere. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados convoca o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a redução do IPI e os impactos para a Zona Franca de Manaus. Mas o encontro deve ficar para depois das eleições. Esse é o nosso assunto em detalhes, em instantes para você. 18 horas. Quando são 6 horas e 30 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também já a madrugada aí de quarta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 75%. Mix. Olha só, a convocação do ministro da Economia pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados para explicações sobre a redução do IPI e também os impactos para a Zona Franca de Manaus ainda é alvo da insistência da bancada do Amazonas lá em Brasília, Karime. Exatamente, Carlão. Nesse caso, a audiência pública, ou seja, a presença do convocado é obrigatória, mas esse encontro deve ficar para depois das eleições. E o repórter Hector Silva conversou com o deputado federal Sidney Leite, presidente da comissão na Câmara Federal, e explica os detalhes pra gente. A convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para uma audiência pública sobre a edição dos decretos que reduzem linearmente a alíquota do IPI para a indústria brasileira, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, vai ficar para depois das eleições. A afirmação é do deputado federal Sidney Leite, do PSD, que é o presidente da comissão. Segundo o parlamentar, a convocação deve ficar para depois de setembro. Haverá um esforço concentrado em função das eleições em agosto, que ainda não sabemos a data, e em setembro se vai fazer na primeira semana e na última semana de agosto. Para votar, isso aí foi um acordo da mesa diretora. Nós só não sabemos o seguinte, se vai ser presencial ou se vai ser pelo sistema virtual. Porque se fizer virtual, nós não teremos a presença da quase totalidade dos parlamentares. Então, eu lhe garanto que pós o período eleitoral, de certeza nós vamos marcar essa data para que o ministro possa comparecer e a gente dialogar sobre o modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus. A convocação de Paulo Guedes não significa que a Zona Franca não será tema das discussões no retorno dos trabalhos da Câmara Federal. Isso porque, segundo o deputado, o primeiro tema a ser tratado no âmbito da comissão será a criação de uma política industrial para o Brasil, uma tentativa de garantir mais produção à indústria nacional em um momento de propostas que podem acabar afetando a competitividade do país como um todo, e não apenas da Zona Franca de Manaus. Nós precisamos também trazer outros investimentos para cá, não só na perspectiva de outras alternativas econômicas, mas para o polo, certo? E a nossa intenção é que o polo se modernize e que avance, porque quando o governo federal fala em perda de receita, eu fiz um estudo, o Estado abre 48% do ICMS em função do polo industrial. Aí veja bem uma coisa, eu tenho uma luta pela personalidade jurídica do CBA, para que a gente possa ter ali um centro de bioeconomia, não um centro de pesquisa, que as instituições de pesquisa da Amazônia Ocidental, e nesse caso eu defendo que o Estado do Pará seja elemento partícipe disso, não só os estados de área de abrangência da Zona Franca, e que a gente traga financiadores, capital, e que possa investir nas instituições da região e trabalhar com a matéria-prima da biodiversidade do Amazonas. Isso contribuiria. Porque o que eu penso? Que toda e qualquer empresa, para que pudesse levar adiante isso, tivesse que ser instalado no polo industrial da Zona Franca de Manaus, certo? Mas há quanto tempo a gente espera por isso? Agora, nós conseguimos avançar, mas avançar em passos muito lentos. Só que essas pessoas, às vezes por desconhecimento ou maldade, toda semana tem projeto contra o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
Agora 6 horas e 34 minutos, vamos conversar com o candidato ao Senado Federal, Arthur Virgílio Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, um prazer tê-lo aqui conversando com a gente. Então acontece neste sábado, dia 30, a convenção da Federação PSDB Cidadania. Então tá tudo certo para oficializar o seu nome como candidato a Senado e do candidato Amazonino Mendes para governo do Estado? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite. Boa. Carlão, tudo bom? Então, está preparado tudo, sim. Os detalhes estão todos sendo, enfim, convenção é como se fosse a preparação de uma festa, só que é uma festa cívica, né? Uma festa política. E as pessoas estão se dedicando com esmero. Eu creio que o local foi bem escolhido. Eu creio que vai dar, assim, um público bastante expressivo e isso será muito bom, tanto para o governador amazonino, quanto para mim, quanto para a chapa de deputados federais e estaduais. Eu creio que sim. Temos nomes desses candidatos federais, estadual? Boa. Tem. Nós temos... Tá uma eleição diferente das outras, né? Porque você só pode ter um a mais. Nós temos 8 vagas, então pode candidatar até 9 e 25 no máximo, quando nós temos 24 deputados estaduais. É uma eleição assim que aparentemente vai dar a impressão de que sobra voto, mas voto nunca sobra. Agora, são regras mais complicadas e fica mais complicado de se conseguir a eleição, por exemplo, de um deputado federal. É quase que uma eleição majoritária, uma eleição muito dura, muito renhida, muito disputada, né? As pesquisas, inclusive, Arthur, estão apontando aí o seu nome como, né, um dos preferidos aí do eleitor, né? Tá na frente aí. Inclusive é uma vaga só para o Senado agora dessa vez, né? Isso está te deixando confiante, Arthur, esse resultado positivo, essa resposta do eleitor? Eu sempre achei que eu tinha biografia para estar no Senado. As pessoas conhecem o que realizei como senador, que é a história de não ficar calado de jeito algum, e eu sinto um certo silêncio hoje, constrangedor, mas é um certo silêncio. Falava mesmo e contrariava quem quer que fosse para defender a Zona Franca de Manaus. E a gente defendia de várias formas. Já cheguei aí à audiência com o presidente Fernando Henrique, quando eu trabalhava lá, era ministro dele, junto com o governador amazonino e um assessor dele. E fomos lá e conseguimos resolver por dentro um problema que poderia ter sido assim, feio se nós não tivéssemos agido a tempo. E não faltou discurso, mas discurso só não basta. Eu fazia também muita articulação com várias bancadas, de modo a, prestando serviços a esses estados, eles ficavam automaticamente vinculados a uma obrigação de honra de ficar conosco na hora em que a Zona Franca estava correndo algum perigo. Cheguei a fazer coisas assim, tipo pedir vista de tudo que é projeto de lei que tramitava em comissões, e aí um senador, um colega senador, disse: Arthur Virgílio, você quer parar o Brasil? Eu digo, de certa forma, sim, porque vocês estão parando o Brasil. Ou você acha que o Amazonas não é o lugar mais importante do Brasil? Vocês acham que é Londrina, é Brusque? Claro que não. O local mais importante do Brasil é precisamente a região amazônica, e dentro da Amazônia, o estado mais importante de todos é o Amazonas. Então, eu vou pedir vista sim, porque é um direito meu, eu estou pedindo, e é muito simples. Se quiserem conversar e negociar, a gente conversa e negocia. Então, é sempre uma luta assim, muito dura, uma luta muito que exige vigilância, exige conhecimento de causa, exige pessoas destacadas especialmente para cuidarem desse assunto. Não pode passar nada sem que a gente esteja sabendo como rebater e como derrotar. Pegando como gancho exatamente essa questão da Zona Franca de Manaus, que esse ano foi prejudicada por várias medidas de redução de IPI, que não resguardou a competitividade aqui do polo industrial, como é que o senhor, como senador, poderia agir, né, agiria nessa questão tão importante para o Estado? Olha, eu não gosto muito de vanglória dessas coisas todas, mas cada presidente da República, se tiver um mínimo de competência,
ele sabe o perfil dos parlamentares. Ele sabe aquele que não está fazendo nada, ele sabe aquele que não repercute, sabe aquele que não tem influência maior, ele sabe tudo isso. Então, pelo meu perfil e pelo tanto que eu sou conhecido nesse país, eu duvido que tivessem tido coragem de fazer essas medidas. Não teriam tido coragem. Eles iam ver que o prejuízo ia ser maior. É mais negócio não mexer com a gente do que mexer com a gente tendo uma pessoa combativa, respeitada e que usa a tribuna com bastante familiaridade e que, de fato, está lá para cumprir um dos seus principais deveres, cumprir a defesa da Zona Franca de Manaus, pelos empregos que gera, por ser a única alternativa econômica viável que nós temos hoje. Temos que fazer criar mais possibilidades, mais hipóteses para nós, um polo de drone, quem sabe, depois usar a própria biodiversidade, que para mim o futuro, nosso futuro mesmo, e o tempo político e o tempo econômico estão sendo garantidos pela Zona Franca de Manaus. A floresta está em pé, a maior parte da floresta, não as zonas, é o grosso da floresta, enfim. Então, nós temos que ter, não abusar demais da Zona Franca, porque ela está sendo enfraquecida, precisa de uma reforma muito grande, precisa de porto, precisa de telefonia celular decente, precisa de internet decente, precisa de ensinamento para a mão de obra ficar mais produtiva, isso melhora os salários. Nós temos que ter essa BR-319 construída porque tem muitos defeitos, ela é uma estrada mal feita por natureza, ela tem defeitos de engenharia a serem corrigidos. Então, com isso, a gente estaria no que eles chamam de Brasil, né? Porque parece que a gente é uma ilha e tem que atravessar por água para chegar ao continente. Quando eu entendo que o Brasil precisa tirar a venda dos olhos, o mundo já tirou há muito tempo. O mundo ou quer participar de um processo decente ao nosso lado, ou parte do mundo ambiciona deslocar a Amazônia do território brasileiro, avançar sobre a nossa soberania. Isso depende muito de como se governa a Amazônia. Tem que se governar com muita competência. Ela não pode ser governada assim com excessivos desmatamentos, com coisas alarmantes, não pode. Então, acredito que a Zona Franca já nos deu muito tempo, não se aproveitou bem até hoje tudo que ela deu, mas precisamos com urgência, precisamos de dizer, Karime e o Carlão, que a gente tem que estar muito atento, o tempo inteiro atento, não pode sem dúvida. Espaço. Voltando à campanha, voltando às eleições, o senhor já está em campo, por exemplo, viagem para o interior, já está trabalhando isso efetivo? Eu trabalho muito, o dia inteiro quase, praticamente o dia inteiro. Acordo cedo, durmo na hora que acaba o último compromisso e estamos, sim, acredito muito que nós temos uma chapa muito forte, com um valor simbólico muito forte, essa união do governador amazonino comigo e com os nossos companheiros todos. Isso tem um peso simbólico forte, isso tem um peso eleitoral forte também, que para mim está acima de máquinas, acima dessas coisas todas. Eu acredito muito que a gente pode obter essas vitórias e procurar dar um rumo mais forte para o Senado, a partir da novidade, que é retornar para lá alguém que nunca se negou a combater e que estuda aquilo que vai dizer, não fala nada por falar, fala quando sabe falar o que é para falar, e uma pessoa experiente como o governador amazonino, que enfrenta 1000 dificuldades pessoais e de maneira muito corajosa se mantém na luta. Poderia ter uma vida mais tranquila, mas prefere lutar ao nosso lado pelo Amazonas. Eu creio que é uma chapa bastante forte, bem forte mesmo. Certo. Agora, as pesquisas recentes do TRE e até do IBGE revelam que a maioria do eleitorado aqui do estado do Amazonas é composto por mulheres. E esse ano também nós vamos ter um número recorde de votos dos jovens. Como é que o senhor analisa que esses públicos, esses eleitores, vão impactar na eleição aqui do estado? Olha, eu encontrei ontem na rua uma menina que saía de uma escola militar que tem ali pertinho. Ela estava na Compensa, eu estava lá. Ela chegou para mim muito espontaneamente e disse: meu voto é seu. Eu agradeci muito, é o meu primeiro voto, meu voto é seu.
Aí o namoradinho dela e mais outro, tem mais 2 casazinhos, ela chamou todos, que eles estavam meio inibidos, chamou todos e todos eles disseram: nós vamos votar em você, porque achamos que você vai ser a melhor voz, a voz mais forte. E que foi assim no passado, meu pai me contou, enfim, menina de muita personalidade, sabe? Ela, os inibidos ela desinibiu, ela fez o papel de uma líder. Então, eu digo isso porque as mulheres precisam realmente ter cada vez mais participação nas bancadas de Câmara e Senado. A gente precisa ter nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, são 53% de eleitores mulheres e 47% de eleitores homens. Então elas estão subrepresentadas. Elas precisam entrar mais, fazer mais fé na política, não achar que todos na política são iguais, não achar que ninguém na política vale a pena, e fazer mais fé nisso. Eu sou muito tranquilo quanto ao fato de que todo espaço que depender de mim sempre será um espaço muito fortemente aberto. Haja vista, por exemplo, a primeira suplente de senador que irá à convenção junto com o meu nome, que é a professora doutora Maria do Carmo Cefaí, ela não usa a FAMetro, essa grande universidade, como uma máquina de fazer dinheiro. Ela usa como uma possibilidade, inclusive, de alto alcance social. Ela está já em 23 municípios do interior. O interior não dá lucro, talvez não dê prejuízo, mas lucro não dá para eles. Então é amor mesmo. O mesmo amor que faz com que ela e o marido, o Wellington, estejam chamando os turistas outra vez, porque estão reconstruindo o Hotel Tropical e chamando a nossa história, chamando o passado de volta para o presente no melhor sentido, que são as boas lembranças. Estão reconstruindo a Santa Casa de Misericórdia. Quer dizer, isso é até emocionante, isso é até comovente. Uma pessoa como ela, e que tem a veia política, ela aceitou entrar, e eu creio que ela deve servir de exemplo para muitas mulheres daqui para frente, muitas mulheres valorosas como ela, e que tem enfim, o direito assim de opinar, e houve tempo que mulher não votava. Verdade. Mulher não votava, só votava quem tivesse terra, só votava quem fosse da cidade, mas tinha que ser muito rico. Os negros não votavam, né? Mesmo depois da libertação dos escravos, eles não votavam. Enfim, então é isso. Eu acho que e os jovens, a mesma coisa. Os jovens são um desafio, porque se precisa chegar a uma linguagem boa para eles. Não se subestimar jamais a capacidade que os jovens de hoje têm de acumular conhecimento, até pela facilidade com que mexem com a tecnologia. Então, eu creio que é para se conversar muito com a juventude, e estar sempre procurando abrir espaço junto com as mulheres por um Brasil melhor, e procurar votar com muita consciência, votar em quem seja capaz de prestar efetivos serviços ao Amazonas. O Amazonas deveria ter 12 deputados federais, 10 no mínimo, continua com 8. Não é uma coisa justa. É preciso haver alguma hora que as pessoas criem coragem e façam essa mudança, porque a gente precisa de mais representantes lá. E no Senado, a questão é mais a qualidade, porque são 3 deputados por estado, e a gente sabe, de fato, que o povo acho que distingue muito bem quem é que deve ocupar esta vaga, por tudo que já fez. Porque pelo Ministério, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele já ocupou, pela capacidade de dialogar, por ter sido líder de governo 2 vezes, por ter sido líder de oposição durante 8 anos, ou seja, experiência muita, e ao mesmo tempo sempre com preocupação ambiental, sempre com preocupação de proteger os nossos indígenas, sempre com a preocupação de proteger as nossas riquezas e de vê-las exploradas sustentavelmente, porque nós somos capazes de recolher na nossa floresta, com árvores em pé, trilhões de dólares que podem acabar com a fome, com a pobreza no Brasil inteiro, não só no Amazonas, não só na Amazônia, no Brasil inteiro. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Okay. Já candidato praticamente ao Senado Federal aqui pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto. Muitíssimo obrigada pela conversa.
Muito obrigado a você, Karime, obrigado a você. Hoje resolvi, Carlão, desculpa, Carlão, aqui, tanto trabalho, tanta coisa. Mas um abraço muito afetuoso a vocês, ao Armandinho, ao Paulo Castro, todos vocês, essa equipe muito competente aí da Rádio Mix. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Valeu. Obrigado. A gente que agradece. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o candidato ao Senado Federal, Arthur Virgílio Neto. 18 horas. Olha, estamos em pleno verão amazônico e com isso a praia da Ponta Negra está ficando lotada, hein? Com muito movimento de pessoas e embarcações. É preciso redobrar os cuidados, seguir os protocolos de segurança. Sempre o distanciamento de embarcações como lanchas e jet skis devem ser aí, né, no mínimo de 200 metros, Karine. Exato, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto pra gente. Com o aumento de frequentadores do complexo turístico da Ponta Negra, principalmente aos fins de semana, a coordenação do parque alerta para a segurança e o bom uso das atrações no local. Segundo o subcoordenador da comissão do parque, Alfredo César, o distanciamento de embarcações como lanchas e jet skis, por exemplo, deve ser de 200 metros dos banhistas. Que é muito grande espaço territorial, mas graças a Deus sempre temos protocolado solicitações, têm sido atendidas de uma forma bem tranquila. E é isso aí, é pedir para que as pessoas que são proprietárias de embarcações, lanchas, jet skis, entendam que existe uma demarcação na praia, dentro da água, em uma distância de mais ou menos 200 metros, para que eles não possam adentrar. Essa margem que é colocada através de uma corda com boias e através do controle dos nossos bombeiros salva-vidas que aqui se fazem presente, eles não permitem que essas embarcações entrem. É uma questão de segurança apenas para os banhistas e para que a gente possa manter também a ordem e a decência e não cometer nenhum tipo de acidente. Além disso, alguns objetos são proibidos no local, como garrafas de vidro, por serem perfuro-cortantes. Em média, a comissão tem feito a apreensão e recolhimento entre 150 e 180 garrafas por semana. A orientação é que o público frequentador não leve para o espaço esse tipo de objeto, além de garrafas, objetos de vidro, perfuro-cortantes ou similares. Na praia e no balneário também não são permitidos fazer churrasco ou fogueiras. Nós orientamos muito que não tragam bebidas em garrafas, são materiais perfuro-cortantes que de uma certa forma já tivemos várias situações difíceis aqui. Inclusive a gente tem uma comissão que passa o dia inteiro passeando, circulando dentro da praia, orientando os banhistas para fazer essa troca, para trazer em lata. O acesso à praia do complexo turístico é permitido de segunda a domingo, sempre das 6 às 5 da tarde. O horário visa o bom uso da praia, uma vez que a visibilidade do Rio Negro de águas escuras fica prejudicada com o anoitecer. Os salva-vidas estão no local até às 5 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 52 minutos. Vamos falar agora sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, a Justiça Eleitoral já recebeu cerca de 50 representações por propaganda irregular. São processos, principalmente dos pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas, não é não, Artemisa? Explica pra gente. Boa noite. Isso mesmo, Karime. Olha, quase todas as representações partem justamente dos pré-candidatos ao governo do Amazonas. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pré-candidatos que se sentem aí prejudicados, né, por publicações nas redes sociais, também matérias de blogs, portais, imprensa escrita, TV e rádio. Ainda estamos num período pré-eleitoral, mas a guerra política já começou e faz tempo, viu? Inclusive, travam aí uma luta contra as fake news também. Eu conversei com a advogada Maria Benigno durante o curso de imersão do direito eleitoral. Ela tem experiência há 15 anos nessa área e comentou que justamente sobre essas representações por propaganda irregular. Vamos ouvi-la. Ajuizam essas representações pedindo que o TRE retire determinada postagem, determinado programa e pede para a pessoa que veiculou seja multada. Então, já está
assim, franca evolução essas representações com a propaganda irregular. Quem mais tem ajuizado essas representações são os candidatos a governo, 2 especificamente, que eu já vi, né? O Eduardo Braga e o Amazonino Mendes, por seus respectivos partidos. 18 horas. Acompanhamos então aí a advogada Maria Benigno, e eu aproveitei e conversei também sobre o registro de candidatura que pode ser realizado imediatamente após a convenção dos partidos, das federações, enfim. E aí muita gente pensa que durante as convenções os candidatos já estão definidos, mas não, eles são apenas apresentados. As convenções têm um prazo até o dia 5 de agosto, já o registro até o dia 15 de agosto. Então o candidato, por exemplo, ao governo do estado do Amazonas pode ser apresentado na convenção e no último dia do registro ele aparecer como vice ao governo do estado de outro candidato. A advogada Maria Benigno, inclusive, relata que isso é bem comum. Vamos ouvi-la novamente. Pode acontecer sim. Se houver essa ressalva na convenção de que a Assembleia está transferindo esse poder de deliberação para a Comissão Executiva, é possível e acontece muito. 18 horas. Podemos ter surpresas, né, por aí. Vamos ver um candidato na convenção e no último dia do registro da candidatura, tudo pode mudar. E falando em exemplos do que pode acontecer, o governador Wilson Lima, do União Brasil, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, postaram uma foto juntos e na legenda a seguinte frase: alinhando a reta final das convenções e os últimos detalhes para a escolha do vice. Comenta-se nos bastidores que essa escolha está gerando discórdias do lado, né, do prefeito e também do lado do PL, de Alfredo Nascimento. Bom, tanto que o Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado pelo PL, disse que essa escolha não é boa para o Wilson Lima. Vamos ouvi-lo. O que eu comentei e comento, o que eu disse foi exatamente com relação a esse sistema que, às vezes, o que é bom para os outros pode não ser bom para o governador. Quem tem que avaliar o que é melhor para si é o governador, porque o governador está em campanha. 18 horas. Então, ouvimos o Coronel Menezes e nas entrelinhas, o que ele quer dizer? Que o que é bom para o prefeito não é para o governador Wilson Lima. O vice não terá para ele aquele efeito esperado na campanha. Entre os nomes cotados, temos aí Chádia Frache, Sabá Reis, Tadeu de Souza, ex-secretários do prefeito Davi Almeida, e ainda o vice dele, Marcos Rota. Mas as apostas estão entre Tadeu e Rota. E falando em candidatura coletiva, Karime, Carlão e ouvintes, esse ano teremos uma novidade. Na urna, ao invés de aparecer somente o nome do candidato, como na eleição passada, vai constar também no painel a nomenclatura, candidatura coletiva. Contudo, ainda resta dúvida. Por exemplo, a candidatura coletiva que constar de 4 a 5 candidatos, por exemplo, vai aparecer apenas o nome de um candidato. E aí, como é que fica? Quem assume a bancada coletiva? Assume o grupo ou uma pessoa somente? A advogada Denise Coelho comentou o assunto. Vamos ouvi-la. Quem é que vai ser diplomado? Vão ser todos daquela bancada coletiva? Não. Só quem vai ser diplomado vai ser uma pessoa. E agora, no registro de candidatura, também é apenas uma pessoa que vai estar lá responsável perante o Tribunal Regional Eleitoral com o seu registro. Vai ter a informação que é bancada coletiva, mas é somente uma pessoa que vai assinar o registro de candidatura. 18 horas. Pois é, e aí, burocraticamente, pela legislação, só uma pessoa será diplomada, empossada. Só haverá um salário, um recebimento. E quem vai à tribuna? Bom, aquele que foi empossado? A ideia é positiva, mas como isso vai funcionar na prática? Nós temos o exemplo aí de São Paulo. Lá existe uma bancada coletiva eleita e aí foi preciso mudar a legislação da Casa Legislativa. E se isso ocorrer aqui, vai precisar dessa modificação também. Karime, Carlão. Ok. Eita, obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se tem um setor que não falta dinheiro no governo do Amazonas, é o da propaganda. Nada menos que 91% do orçamento milionário da Secretaria de Comunicação já foi empenhado. 74 milhões de reais dos 80 milhões previstos para este ano. Os números já são suficientes para dizer que a atual gestão baterá todos os recordes de gastos com propaganda. Serão quase R$500 bilhão em 4 anos. E todo esse dinheiro do contribuinte indo para o bolso de particulares, enquanto o cidadão sofre com os graves problemas nas áreas de saúde e de segurança pública. 18 horas. 6h59, Karime. Virando para as 7 em ponto. Agora sim, 7 em ponto, Carlão. Obrigada, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.